Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e esse é o canal Trocando de Pele. Neste vídeo eu vou te mostrar, por A mais B, por que o PNA é a única lei que deveria existir. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de esclarecer que este vídeo não é sobre impor uma visão ou julgar o comportamento de ninguém. Meu objetivo aqui é somente abrir uma reflexão sobre um princípio que acredito ser fundamental para a liberdade individual, que é o princípio de não agressão, ou PNA. O PNA se baseia na ideia que a liberdade individual só pode ser respeitada se ninguém usar a força para coagir outra pessoa. Ficou meio vago, né? Mas vamos para alguns exemplos práticos. Imagine que você está andando na rua e alguém tenta roubar sua carteira. Esse ato é uma agressão, certo? Porque a pessoa está usando a força para tomar algo que é seu. Pelo PNA, isso é moralmente errado. Mais um exemplo para reforçar. Pense em uma situação onde você está discutindo com alguém e essa pessoa ameaça te bater se você não concordar com ela. Mesmo que a agressão física não aconteça, a ameaça de usar a força já é uma violação do PNA, porque ele ameaçou te agredir, entendeu? Outro exemplo é se alguém ou algum órgão destruir a sua propriedade. Se alguém vandaliza o carro de outra pessoa, ela está usando a força contra a propriedade de outra pessoa, o que também vai contra o PNA. Na verdade, esse princípio é bem simples. Ele é tão simples que chega a ser difícil acreditar que só ele consegue ser um dos maiores pilares da liberdade individual. E agora chegou o ponto. Por que o PNA é a única lei que deveria existir? Bom, o PNA é a única lei verdadeira porque é o único princípio que respeita plenamente a liberdade e a autonomia individual. Toda outra lei que permite ou exige o uso da força contra pessoas pacíficas viola essa moralidade básica. Bom, vamos para exemplos práticos. Pensa aí na sua cabeça. Essa daqui você vai ter que usar bastante sua imaginação, porque é algo irreal. Pensa em leis que permitem a cobrança de impostos. Se você se recusa a pagar, o governo pode usar a força para confiscar seus bens ou até te prender. Isso é uma violação do PNA, porque você não iniciou nenhuma agressão, mas o Estado ou a instituição está usando a força contra você. Imagine uma lei que proíbe de alguém abrir um negócio sem uma licença específica. Então, se você abre esse negócio sem essa licença, um governo ou uma instituição podem fechar esse negócio à força. Novamente, outra violação do PNA. Tá vendo como é simples e sólido? Continuando, o Estado e as leis que ele impõe são, na verdade, a maior ameaça à liberdade individual. Leis que exigem obediência sob ameaça de violência são, por definição, uma violação do PNA. Agora vamos pensar um mundo onde o PNA é a única lei. O governo perde o poder de coagir, extorquir e controlar, certo? Sodomizar, para falar a verdade. Bom, tem inúmeros exemplos. Se você decide cultivar uma planta medicinal, se você decide usar X medicamento, Y, qualquer coisa, que seja para salvar a sua vida, mas você não pode, porque X ou Y falou que não pode, é claramente uma violação do PNA. Se você não pode portar um objeto, uma ferramenta para você se autodefender, e X, Y, instituição, governo, fala que você não pode, que ela vai confiscar, você pode até ser preso, por que você não pode? Essa é a questão. Estão usando a força contra alguém que não agrediu ninguém. Não existe crime sem vítima, entendeu? Então, se eu estou portando, se eu estou plantando, se eu estou fazendo algo que não agrida ninguém, que não seja nenhuma vítima, que não tenha nenhuma vítima, a vítima pode ser eu, mas aí eu não estou infringindo a liberdade de ninguém, além de, obviamente, eu, certo? Mas de outra pessoa, de outro cidadão, de outro indivíduo, eu não tô. Entendeu a sacada? Para e pensa comigo, por que estão forçando, estão ameaçando te prender, te confiscar, que você está fazendo algo que não está ferindo ninguém, não está ferindo a liberdade de ninguém, não está indo contra a violação do PNA, que é o princípio de não agressão. Desde que eu não agrida a liberdade de ninguém ou a propriedade de ninguém, diretamente e indiretamente, também porque não é assim, né? Não é se eu diretamente agredir uma pessoa ou diretamente ir lá e quebrar a casa dessa pessoa. Também tem a forma indireta, né? Ah, não é porque eu tenho a minha casa, minha propriedade ali, que eu vou plantar uma árvore que sai rachando o solo da rua inteira. Entendeu a diferença? Não é porque eu tenho meu terreno, tenho a minha casa, tenho o meu carro, que eu vou construir um castelo que pode desmoronar e quebrar todos os carros que tá na rua. Não é anarquia,
Tem uma diferença entre não ferir a liberdade de alguém diretamente ou indiretamente do que uma anarquia, todo mundo faz o que faz, só com uma basezinha moral ali que não pode agredir ninguém, enfim, entendeu? É um passo a mais, na verdade. Não é tão raso como pensam. Então, desde que eu não faça essas coisas, eu não estou cometendo nenhum crime, porque não tem nenhuma vítima. Bom, e por que o governo, as elites e as instituições insistem em leis que violam o PNA? É basicamente o controle social através da violência legalizada e a manipulação da moralidade, certo? O controle social é porque uma população que aceita a violência estatal como legítima é mais fácil de controlar, simples assim. Se as pessoas acreditam que o uso da força pelo Estado ou por uma instituição que seja é justificado, elas são menos propensas a resistir uma tirania dessas mesmas, entendeu? Alguns exemplos. Pense na guerra contra as drogas. O governo usa a força para prender pessoas que usam ou vendem certas substâncias, mesmo que essas pessoas não tenham agredido ninguém. Isso cria uma sociedade onde o Estado controla o que você pode ou não consumir, restringindo sua liberdade. É o que a gente estava comentando um pouquinho antes. Se eu não estou agredindo ninguém, onde está a vítima? Se eu só estou fazendo isso comigo mesmo, se eu só estou fumando X, fumando assado, entendeu? Outro exemplo também. Vamos supor que o governo decide que certas opiniões, certas ideias são perigosas e começa a silenciar essas pessoas que falam sobre elas. Ele está usando a força, mais uma vez, para controlar o que você pode dizer, ouvir, se expressar, que também é uma forma de controle social, óbvio. E no caso da manipulação de moralidade, é que ela foi distorcida ao ponto de que as pessoas aceitam que o Estado pode, por exemplo, cobrar impostos sob ameaça de prisão ou usar a força para impor regulamentações. É só você olhar ao redor. Bom, a aceitação desse tipo de coisa é uma forma de manipulação em massa, onde a verdadeira liberdade é sacrificada em nome de uma segurança ilusória. Quando você abre mão de liberdade em troca de segurança, você acaba sem os dois, não é verdade? Bom, então, quando as pessoas aceitam que o governo pode confiscar parte do seu salário através de impostos, elas estão aceitando uma violação do PNA, que é, mais uma vez aqui, a única lei que existe e que deveria existir, né? Então, isso cria uma falsa sensação de segurança, onde acreditam que esses impostos são necessários para a sociedade funcionar. Mas, cara, se você acompanha um pouco do mundo de ANCAP, libertarianismo, enfim, você sabe que não é assim, né? Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Bom, vou comentar um pouco sobre o caminho para a verdadeira liberdade, usando o PNA como princípio. Adotar o PNA como a única lei significa abraçar a verdadeira liberdade, onde a força só é usada em legítima defesa e nunca para coagir ou controlar os outros. Entendeu? Que essas outras leis que a gente está comentando, essas leis falsas e imorais, elas só existem para controlar. Isso é fato. Em um mundo que é regido pelo PNA, as pessoas são livres para viver, negociar e interagir pacificamente. As pessoas são livres. Essa é a verdade. Não tem interferência violenta contra você, contra a sua propriedade, o que você deixou de usar, o que você usou, quem você casou, quem você deixou de casar, o que você está portando, o que você tem no seu bolso, entendeu? Se você deixou de pagar imposto, se você, sei lá. Portanto, a pergunta não é porque o PNA é a única lei que existe, mas porque aceitamos qualquer outra lei que viole esse princípio básico de não agressão. Caramba, se realmente valorizamos a liberdade, o PNA deve ser o alicerce de nossa sociedade, cara. Não tem nem como fugir disso. Ela é tão simples, tão maravilhosa, tão moral, que chega a dar um bug no cérebro. Porque, cara, se você precisa de um puta livro gigante, mal feito, enviesado, corrupto, para falar o que uma sociedade deve não fazer? Bom, e para finalizar, eu deixo aqui uma reflexão. Será que realmente estamos livres? Ou só aceitamos o que nos impõe com medo de alguma violência, com medo de nos violentar nossa família, com medo de tirar nossas posses, de nos extorquir, de nos roubar, de nos matar? Pense nisso. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, considere deixar o like. Apoie o canal, tô deixando minha carteira de Satoshi aí. Se inscreva e até a próxima. Falou!